Louvado seja o nosso Deus por estarmos aqui mais uma vez, cheio da alegria dessa semana missionária, a qual o Senhor tem falado conosco, que hoje não será diferente. A vontade de Deus é falar com a sua igreja, quando nós chegamos à casa do Senhor, porque nós queremos ouvir a voz de Deus, amém, igreja? Amém. E nós sabemos que Ele nos trouxe, quando Ele nos traz, é com um propósito. Então nós vemos nesta noite que há visitante, há muito visitante conosco. E nós vamos receber o nosso visitante da forma que nós recebemos. Amém, igreja? Quem está entendendo? Então a igreja vai ficar de pé, a igreja, o visitante fica sentadinho. Amém? O visitante fica sentado. E a igreja de pé, no tempo 3, vamos tacar fogo do Espírito Santo na vida dos visitantes. Para que eles voltem cheios, saiam cheios da presença do Espírito Santo neste lugar. A igreja, o visitante, 1, 2, 3... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Palma para Jesus. Visitante, você está na casa de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja possa assentar pela alegria da presença de Deus neste lugar. Eu quero agradecer pelo louvor da nossa sede estar aqui. Gabriel e a turminha dele de fogo adoraram ao Senhor conosco. E a gente glorifica o Senhor pela adoração, porque Deus se manifesta através do louvor e prepara tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. E nessa semana, quando o pastor Paulo pediu para eu ter a oportunidade, do Espírito Santo falar conosco, Deus colocou uma palavra no meu coração e apenas testificou com aquilo que Ele quer falar neste lugar. E nós vimos o louvor da nossa equipe de dança, falando sobre missões. E falar de missão é uma porta que Deus abre, amém, igreja? Missão é uma porta que Deus abre. E o tema nesta noite fala para o teu irmão, Deus me abriu uma grande porta. Fala para ele, Deus me abriu uma grande porta. Amém, igreja? Você entrou pelaquela porta ali com um propósito. Nós vemos a presença de Deus de maneira que o nosso coração anseia, como as corças anseia pelas águas, e está neste lugar. Então, a você que é visitante, a você que é membro da igreja, nesta noite, mais uma vez, como missionário que somos, Deus abre para nós uma grande porta. Amém. E essa palavra se encontra ali em 1 Coríntios 16, 9, abre a sua Bíblia lá, somente esse versículo, e Deus vai ministrar o nosso coração através do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 16, o versículo 9 somente. E o Espírito Santo, ele tem poder para fazer maravilhas através dessa palavra de portas que ele abre para a sua igreja entrar e se posicionar de maneira que alcance. A Bíblia diz, aquele que é sábio alcança, ganha almas para Jesus. E essa é a missão da igreja. Amém? Irmãos acharam, amém? Amém. Quero agradecer pelo Daniel combatente. Cadê Daniel, sua esposa? Nosso parceiro de oração, de intercessão ali na sede. Obrigado pelos irmãos, pela família de menina obreira do Senhor. Tacaram o fogo em nós no louvor. E a gente está cheio da alegria do Senhor neste lugar. Amém. 1 Coríntios 16, 9 diz assim, somente 9. Vamos ler tudo junto? Amém, igreja? No tempo 3, 1, 2, 3. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Deus amado, muito obrigado. Essa palavra se encontra para escrito na toda a Escritura, de maneira que a gente possa alcançar os propósitos de Deus para a vida da igreja. O Senhor é a porta. O Senhor é aquele que abre a porta. E o Senhor é aquele que fecha a porta. Mas tudo tem um propósito que o Senhor nesta noite quer falar conosco. Portanto, já o Espírito Santo venha ministrar a vida da tua igreja, que o Senhor tem de melhor. Que essa porta que o Senhor vai falar conosco, ela possa arder o nosso coração missionário. Para que possamos, Pai, progredir no terreno das lutas espirituais, dos adversários que virão, para uma vida de vitória. É a oração da missão nova. Abre essa porta que já está aberta no nome de Jesus. Amém? E falar dessa palavra, a gente tem esse referencial que é o apóstolo Paulo, aquele que nós iremos trabalhar uma certa introdução, para a gente poder se ambientar com aquilo que Deus nesta noite quer falar conosco. Deus me abriu uma grande porta.
E falar de alma missionária, falar daquilo que as crianças, que as meninas aqui dançaram. Falar de missão é ter um referencial. Porque é algo que não se pode fazer de qualquer maneira, e não é uma porta que se abre de qualquer maneira, amém, igreja? É uma porta que Deus abre para que a gente possa ser instrumento na vida de pessoas, na vida da nossa família, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente conhece na vizinhança, pessoas que se achegam a nós precisando de uma palavra de vitória. Então o apóstolo Paulo, ele foi um referencial, ele foi um exemplo, mas tudo com um propósito: ser um missionário na terra. Amém, igreja? Então a porta que Deus abre nesta noite para nós e para todos sempre é uma porta de missões. É uma porta que nós entramos por ela e temos uma missão a cumprir. Quando você se achega a Deus, a Bíblia diz lá em João, que você não sai de qualquer maneira, amém, nem de mão vazia, porque Deus cumpre na tua vida aquilo que lhe apraz. E a vontade de Deus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que quer e for batizado, esse será salvo. Então, nesse contexto de Deus abrir esta porta, nós olhamos a Escritura e nos deparamos com esse homem que começou como Saulo, um perseguidor da igreja, e se tornou Paulo, um missionário da igreja na terra. Alguém que nós temos como referencial de vida, que respirava o ministério de missões. E nessa semana nós temos esse propósito de colocarmos, né, o nosso voto missionário, a nossa oferta missionária de fé, do desejo de que outras pessoas sejam alcançadas. E naquele contexto, o apóstolo Paulo, iniciando o seu ministério, ele respirava essa vontade de fazer a vontade do Pai, assim para a qual ele foi chamado. A Bíblia diz que ele chegou diante das autoridades, o rei Agripa, e falou: Senhor rei, eu não fui desobediente à visão celestial, àquilo que Deus colocou no meu coração quando eu tive um encontro com Cristo na estrada de Damasco, para um propósito de que eu pudesse alcançar não somente a sua autoridade, outras autoridades, a chegar a Roma. E nesta noite, nessa ação de Deus, é quem que deseja alcançar a vontade do Pai, amém, igreja? Desejamos alcançar a vontade do Pai, de fazer missões, de deixar-se conduzido pelo Espírito Santo, porque nós temos uma missão para cumprir, e essa missão, ela é uma missão que garante para nós a alegria da salvação, amém, igreja? Não qualquer missão. Qual é a missão melhor, igreja? Saber que a gente é salvo. Quem está entendendo, igreja? Essa alegria da salvação que Deus nos deu gratuitamente. Então o apóstolo Paulo diz para nós: porque uma porta grande e eficaz, e há muitos adversários. Ou seja, haverá muitas dificuldades, haverá muitos conflitos, haverá situações que nós devemos ser confrontados, até mesmo afrontados, mas ele não se deixou ser impedido. Ele sabia que quem abriu aquela porta foi Deus, amém, igreja? E quando a gente deseja entrar pela porta que Deus abre, ninguém fecha, amém, igreja? Ninguém fecha. Eu entendo que na minha caminhada de fé, como eu falei de manhã aqui na EBD, eu aceitei Jesus em 84, em 87 eu me batizei, e dali para cá, igreja, só foi vitória, amém, igreja? Eu falo de vitória porque a minha vida é uma vida de vitória. Como o irmão sabe, fui criado por vó, né? E nesse contexto de criação, falta de pai, falta de referencial, né? Minha filha está ali, minha filha, obreira do Senhor, do louvor, com seu esposo, com a minha netinha. E a gente hoje pode glorificar o Senhor, porque Deus abriu uma porta e eu quis entrar, amém? Quem está entendendo, igreja? É desejar fazer parte desse contexto que Deus tem uma realidade a cumprir. A porta aberta daquele contexto da época era uma expressão que os cristãos tinham no primeiro século, que tinha como oportunidade dada por Deus para servi-lo. Eu lembro que já comentei algumas vezes que quando eu aceitei Jesus ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, fui para São Paulo, e ali em Caçapava eu aceitei Cristo, e eu comecei a caminhar através de um amigo da turma de 84, salvo em Cristo Jesus, homem, hoje ele é pastor também, e ele me levou a Cristo através da Igreja Batista, onde eu batizei. E no início da minha caminhada, o que eu não sabia fazer, não fazia muita coisa, porque eu era infante sabe cavar buraco, amém? Eu infante aqui, subir morro, cavar buraco, cavar toca, correr no meio do mato.
E eu falei, rapaz, o que eu posso fazer na igreja? Fui limpar o chão da igreja. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja? Quer servir ao Senhor? Começa limpando o chão. Começa lavando o banheiro. Começa se posicionando. Aqui eu posso ser útil. E naquela caminhada, igreja, eu comecei a vovozinho conhece, na época que tinha o chão, não tinha muito piso na época, né? Só aquela madeira de chão, tacolac. Quem conhece tacolac aqui? Os aposentados conhecem tacolac. Eu fui do tempo do tacolac. Lixava chão com tacolac. E pegava aquela enceradeira que a gente fazia no quartel, no quartel, de pano na vassoura. E depois passava para a igreja ficar chique, para você poder entrar. E ali você poder receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, o propósito da porta aberta é a finalidade de servir a Cristo. De servir alguém que se serviu com a morte. Quem está entendendo, igreja? Ele se deu, ele se entregou por morte, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter vida. Então, nesse contexto, Paulo pretendia passar a Macedônia, ficar com os irmãos em Corinto, contudo ele diz que vai permanecer em Éfeso até a festa do Pentecoste, porque uma grande porta se abriu e a porta era eficaz. Glória a Deus. Eu, quando entrei no exército, eu nem imaginava que a porta do exército era uma porta aberta. Não queria servir aberto. Na época eu jogava bola, achava que ia ser jogador de futebol, que ia ser flamenguista, jogava no Flamengo. Já joguei bola, agora não jogo nada, né? Agora eu nem entro no campo. Mas naquela época eu era magrelinho, hoje eu tô barrigudo. Hoje eu tô pançudo. É, igreja, mas o tempo passou, 60 anos passa ano que vem, né? Mas já fui magrinho, já fui canela fina, já fui corredor, já fui atleta no exército. Mas naquele contexto, igreja, daquela porta que Deus abriu, eu não entendia, mas eu me deixei. Fala pro teu irmão, deixa Deus fazer você entrar pela porta. Fala, deixa Deus fazer você entrar. Então tem pessoas aqui que estão precisando de uma porta aberta, às vezes Deus te conduzir naquele lugar e você fica batendo pé, ou com pirraça, não vou não vai, a porta vai se fechar. A porta vai se fechar, porque um dia ela abre, mas um dia ela fecha, porque Deus que abre e Deus que fecha. Mas eu deixei, igreja. Entrei no exército com 19 anos e fui de soldado a oficial do exército. Amém, igreja? Quem está entendendo, igreja? Uma porta se abriu para mim de soldado, recruta, rabo fino. Eu entendi que era só obedecer. Falava para o irmão, para entrar pela porta é só obedecer. Quem está entendendo, igreja? Para entrar pela porta é só obedecer. Jesus falou em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém, igreja? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Quando Deus abre a porta, a alma descansa. A alma descansa, porque você sabe que está na mão dele. Você sabe que você está ali. Paulo sabia que naquele contexto ele estava sendo direcionado por Deus. No momento que ele diz que ele foi impedido pelo Espírito de ir a certos lugares que ele desejava estar. Mas a porta que Deus abre é a porta que nós temos que entrar. Se você entrou aqui nesta noite, foi a porta que Deus mandou você entrar. A porta da missão nova de Nova Lima. Amém? Quem está entendendo? Então Paulo traz para nós essa oportunidade que as situações adversas se levantarão, os opositores para fecharem a porta estarão talvez te impedindo, mas se Deus está neste lugar, essa porta é porta promissora. Eu não entendia. Cheguei para o treino, eu sou jogador, estou treinando e eu quero voltar para o Flamengo. Tu vai ficar aqui no quartel, tu vai jogar no time do exército. Fiquei no exército 30 anos de serviço, amém, igreja? 30 anos. De 81 a 2009, depois fui chamado para ser PTTC, fiquei até 2014, mais 3 anos. Porque Deus abriu uma porta. E eu deixei o Deus me levar para essa porta. E ele fala, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, que entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da porta? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que abre porta. Ele é o Deus que fala conosco nesta noite. Então o segredo da oportunidade da porta entrar, igreja, é permanecer na porta que Deus abriu.
Vou repetir. O segredo para entrar pela porta é permanecer na porta que Deus abriu para você. Vou repetir. O segredo é permanecer na porta que Deus abriu para você. Agora você está entendendo. Porque tem pessoas aqui que estão em situações de decisão. Quem está entendendo, igreja? Eu fico ou não fico? Eu saio ou não saio? Eu a recebo ou não recebo? Nesta noite Deus fala para você: se Deus abriu essa porta, permanece e entre por ela. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Interessante que não era nem evangélico, não sabia de nada de cristão. 81, fui batizado em 84, bairro 87, era do mundão, ex-endemoniado. O rabudo pegava eu. Tá rindo, né? Ele pode pegar você também, vigia. Sai daqui, cão. O rabudo joga duro, igual fala o corumbaense. Mas naquele contexto que eu deixei essa porta tomar conta da minha vida. Essa porta que Deus abriu, é segredo, é permanecer nela. Jó disse: trema, olha o que Jó diz: trema eu perante uma grande multidão, e o desespero dos meus familiares me apavore, e eu me cale, mas não saia da porta que Deus abre, porque ninguém fecha. Jó falou: eu não saio da porta que Deus abriu para mim. Você sabe a história de Jó. E é nessa questão que Deus quer que nós nesta noite fiquemos nesta porta e façamos a obra, igreja, sem tremer, sem temer os adversários. Os propósitos de Deus para a nossa missão, a missão Nova Lima, há 3 grandes portas abertas. Fala para o teu irmão, fala para ele, 3 grandes portas abertas para a missão Nova Lima. A missão Nova Lima é missão de igreja missionária. Se o nosso pastor é missionário, nós somos missionários. Aqui não está entendendo, igreja? Né? Não aprendemos uma coisa no quartel, né? A tropa é espelho do guia. Amém, igreja? Aonde o guia vai, os combatentes vão atrás. Se o pastor Paulo é missionário, a igreja é missionária. E você que é visitante, se faça um missionário. Você já é um missionário. Entrou numa porta de missões. Uma porta que Deus tem propósito em abrir para você, muito mais além que você pensa, para que você seja um testemunho daquilo que Deus faz e daquilo que Ele vai continuar fazendo na tua e na minha vida, na nossa família. E é nessa questão que Deus abre essas 3 portas. Precisamos entender, entrar e permanecer nela. O Apocalipse diz: eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém vai poder fechá-la, tendo pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Ele abre a porta e quer ver de nós uma atitude de guardar a palavra, não negar o nome e permanecer fazendo a obra. Hoje de manhã o Paulão teve uma reunião rapidinha de 1 minuto, né, com os obreiros, e ele motivou a gente não largar a corda. Ou seja, não saia da porta. Amém, igreja? Não saia da porta. Aqui Deus abriu, ninguém entra mais e ninguém fecha. Não é panelinha, é a vontade de Deus na vida da missão. Quem está na porta não sai mais. Ou seja, quem é o obreiro da missão vai ser mais obreiro ainda, porque vai ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Como eu falei, de um chão de tacolaque a pastor evangélico. Quem está entendendo, igreja? Como é que eu imagino isso? Em 91, eu já estava no Rio de Janeiro, saí de São Paulo. Eu, como bom paraquedista, né? Quem é PQD aqui, levanta a mão. PQD aqui, levanta a mão. Paraquedista. Só tem eu paraquedista? Rapaz, ninguém gosta de saltar do avião, todo mundo está com medo de nuvem. Mas eu tive o privilégio de ser paraquedista. E chegando ao Rio de Janeiro, naquela questão, eu sabia que eu tinha que estar trabalhando na igreja. E uma vez uma irmã falou assim para mim, novo convertido, saí do 87, batizei, 98 eu fui para o Rio, 91. A irmã falou assim para mim, eu era novo convertido, 4 anos de crente, neném, igual essas meninas aqui. A irmã falou assim, irmão Cláudio, Deus falou para o irmão vai ser professor de escola bíblica dominical de adulto. 4 anos de evangelho, escola, a porta que Deus abriu para mim, escola dominical, professor de adulto, só vovozinho e vovozinha na metodista, tudo cheio de conhecimento da palavra. Metodista também gosta de Bíblia, também igual nós. E eu falei, irmã Lúcia, é você mesmo, missão dada,
missão cumprida. Eu falei, então me dá a Bíblia. Me dá o livrinho da IBD. E eu comecei a estudar, não sabendo que naquele ano uma irmã chegou para minha esposa e falou assim para minha esposa, até contei lá na sede: você vai ser esposa de pastor. E eu não era nem evangélico na época. Foi antes disso, é isso? Antes disso, foi antes de eu ir para São Paulo, morar em São Paulo. Eu casei, fui para morar em São Paulo com a gatinha de amor. Hoje ela não veio, que ela está com, esquentou ontem, esquentou e as coxinhas dela tá meio ralada. Ela tá com problema de osteoporose, né? Mas ela tá lá na mão de Jeová. Falei para ela que não vão voltar para academia. Eu oro e ela vai. Eu acordo às 5h30 da manhã. Eu te levo na academia, fico em casa intercedendo no trade e você racha para academia. Depois eu vou te buscar e eu vou ficar só na intercessão. E naquele contexto, igreja, Deus usou a irmã e falou assim: irmã Silvia, você vai ser esposa de pastor. E eu não era evangélico ainda, estava começando a caminhar com a guerreirinha. E eu olhei para minha irmã, olhei para o irmão, eu falei: esses caras estão me tirando de campo. Ué, eu não era evangélico, ela era. Vai casar com um pastor? Essa porta não era para mim, amém, Paulo? Não era para mim essa porta. A porta da gatinha de amor não era minha. Mas eu estava no terreno dos irmãos, né? Eu fiquei só pensando, eu falei: rapaz, essa porta vai se fechar. E eu olhando para a gatinha magrinha, 55 quilos, eu também esbelto, cortadinho, 4 dedos na cabeça, antigamente era 4 dedos, né, Paulão? 4 dedos na cabeça de soldado. Eu falei: rapaz, esse negócio vai ficar ruim. Mas fiquei na minha. Daqui a pouco eu aceitei Jesus. Daqui a pouco eu me batizei. E daqui a pouco a promessa se cumpriu. Eu me formei pastor em 2001, para a glória de Deus. A porta que Deus abriu, igreja, naquele contexto, era uma porta que eu seria pastor evangélico. Fui pastor metodista da igreja renovada lá em Vila Velha. Fui ungido pastor 2 vezes. Eu sou pastor batista. E o reino, mas não sei por ser pastor, mas porque eu entendi que a porta que Deus abriu é para serviço, para a obra de Deus. Fala para o irmão: você não está aqui à toa. Fala para ele: você não está aqui à toa. Chega de ilustrar chão, chega de limpar banco. É hora de botar a mão na massa e falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou um missionário, envia-me a mim. Porque eu estava lá sentado na memorial. Um dia eu cheguei, pastor Richard. Eu cheguei na memorial, eu fui pastor da Planalto. Aí minha esposa, problema de saúde, eu saí, entreguei a igreja, né, para cuidar de gatinha. Antes era vovó, agora é gatinha de amor, né? Cuidar da gatinha de amor. Aí foi memorial, o pastor Richard me abraçou, me acolheu, o pastor Paulo, os irmãos e tal. Revi o meu amigo, o pastor Paulo, da turma de 85, a gente não se via. Fiquei feliz de vê-lo. E eu falei: pastor Richard, depois de um ano, você tem um bom membro e tal. Aí um dia no café da manhã, café da manhã, amanhã com Deus, né? Eu sou aposentado, tá, igreja? Eu esqueço. Aí na manhã, tá eu na manhã com Deus, 6 da manhã orando. Olhei, pastor Richard, eu tô me sentindo meio ocioso. Alguma coisa tá diferente. Não tô conseguindo. Fui pastor durante 13 anos no Rio, lá em Corumbá, na Cidade de Fogo. Cheguei em Corumbá, a igreja, o olho verde. Era russo de olho verde em Corumbá. Tá rindo, é? Queimei tudo em Corumbá. Até o olho queimou, escureceu tudo. Só a palma da mão que ficou branca. Aquela cidade é muito quente. Quem quer ficar queimado, vá para Corumbá. Então a igreja, eu falei: pastor, eu estou muito parado, muito ansioso. Ele ficou olhando para mim e tal. Pastor, rapaz, esse cara tá querendo fazer alguma coisa. Mas ele falou: deixa Deus fazer. Aí Paulão assume aqui a porta que Deus abriu. Paulão vem para Nova Lima, pastor Marcelo, nosso amigo, muito amigo. Pastor Marcelo trabalhou com a gente lá em Corumbá. Uma Jesus Transforma em 2011, ficamos amigos. Já tinha vindo aqui algumas vezes. E ele teve as dificuldades, né? Precisou entregar o ministério. Hoje ele está ali a caminhada dele, orando por ele, com o nosso amigo. Aí o Paulão veio para cá, para Nova Lima. Aí eu falei: olha a porta que Deus abriu, amém, igreja? Agora, vovó, gatinha de amor, nós somos Nova Lima. Igreja, vir para cá é quase 1 hora de viagem. Parece que você está viajando. Lá da Vila Planalto, eu pego meu turbinado, meu velhinho, um carrinho de fogo, pega gás e eu racho. Nova Lima é minha cidade. É a cidade aonde Deus abriu porta. Fala para o irmão: Nova Lima. Fala para ele, irmão. Fala para ele: Nova Lima é a porta, é a cidade que Deus abriu para você. Então não saia dela. Deus quer te usar aqui.
Deus quer te usar aqui na porta da Nova Lima. E eu tô aqui, todo alegre. Às vezes é cansado, né? Paulão, sexta-feira, Paulão. Minhas filhas tá ali, minha filha trabalha aqui em cima, igreja, lá no Esquadrão da Fé, Esquadrão Resgate. Eu pego o início da Combatente de Mato Grosso, vou lá no meio no final da Mato Grosso, cruzo a BR-060, entro lá dentro do mato. Todo dia, cadê ela? Olha lá, a culpa é dela, eu tô com o Paulão, ela tá cansada. Dela e de Deus, né? Que Deus levou lá pra lá, né? Mas Deus é amor, Deus não pode culpar ninguém, né? Nós somos inexcusáveis, pelo amor de Deus. Aí eu falei, Paulão, eu tô cansado. Ainda tem a outra filha, eu tenho 3 filhos. Tem ela, mais velha não, né? A primogênita, fica mais bonito, né? Primogênita, cheio de dote. Porção dobrada. Porção dobrada, né? Me deu uma netinha, um esposo. Tem a outra, a Larissa também, que é do louvor também. Larissa também, casada, tem um netinho, Guilherme. Paulão, eu queria ter 5 netos de cada um. Não, Paulão, não quero mais não. Quero mais não, 5 netos, não aguento mais. Só um de cada. Os meninos são foguete. Jesus. Aí eu falei, não, deixa assim, tá bom, Paulo, 1 de cada tá bom. Então, igreja, eu quero trazer nesta noite esse propósito de Deus para a missão Nova Lima. Precisamos entender essas portas que Deus está nesta noite. A primeira porta que Deus fala neste lugar: Deus quer salvar. Está entendendo, igreja? Fala pro teu irmão, hoje Deus quer te salvar. Fala para ele, hoje é Deus. É a porta da salvação. Ah, Jesus, que maravilha. Igreja, a maior alegria que nós temos é a alegria da salvação, igreja. O apóstolo Paulo estava perdido, ele pode dizer a palavra do perdido. Ele foi achado. Um opositor do reino, um perseguidor do reino. Quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele foi achado. Ele passou a ter a alegria da salvação. Igreja, se nós morremos hoje, nós temos que ir para o céu. Quem quer morrer aqui? Para nascer de novo tem que morrer. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Gabriel, ninguém quer morrer. Igreja, mas Jesus falou: ainda que esteja morto, viverá. Igreja, Ele é aquele que diz: guarda a tua coroa, guarda a tua porta da tua salvação. Então Paulo, ele mostra que Jesus falou em João 10: eu sou a porta, e se alguém entrar por ela, salvar-se-á. Amém, igreja? Entrou pela porta, a salvação está, sairá e achará alimento. Você que entrou aqui como visitante nesta noite, a palavra é: você veio para um lugar que Deus quer te alimentar, que quer te fortalecer, que quer te animar, que quer te ajudar, que quer te fortalecer e fazer você ter a alegria da salvação. Eu tive fazendo um velório de uma criancinha de meses lá em Corumbá. Eu não conhecia, por ser militar, aposentado, servia em Corumbá. Um irmão me chamou para fazer um sepultamento de uma criança de 7 dias. Tinha acabado de nascer, deu problema de coração e a criança veio a óbito. E os pais eram jovenzinhos, devia de ter ali mais ou menos cada um. Novo, né? Terceiro sargento Rabo Fino é novo, né, Paulo? Rabo Fino terceiro, de 22 anos, no máximo, 24. Né? Casal jovem, lá do Rio de Janeiro. E eu cheguei, não os conhecia, chegando ao local lá no velório, e eu olhei para eles todos tristes. A mãe sofre mais, né? O pai sofre, mas a mãe carregou, né? E ela bem abatida, chorosa. E como fazer um casamento, como fazer um sepultamento de uma criança para trazer alegria para a família? Aí eu falei sobre salvação, Paulão. Aí eu falei aquela palavra que Jesus falou assim: deixa vir a mim. Amém. Jesus recolheu, falou: deixa vir as minhas crianças, porque das tais é o reino do céu. E eu falei para aquele casal: olha, a tua filha, Deus a trouxe para dizer para vocês que a semente de vocês já está no céu, e tem um propósito na vida de vocês de salvar vocês. Assim como vocês estão a vendo, ela ressuscitou com Cristo, e vocês deverão ressuscitar também. E fiz o apelo, o entendimento da salvação para aquele casal jovem. E eu sei que eles saíram dali fortalecidos no Senhor. Que Deus aprove recolher aquela criança, para que a vida deles tenha a esperança da alegria da salvação.
Então o apóstolo Paulo fala da porta de salvação. Ele trabalha na estrada de Damasco. Quando Paulo se desloca para a estrada de Damasco, Estevão acabara de ser martirizado a pedrada. E Paulo recebe uma carta das autoridades judaicas para ir afrontar e perseguir até matar aqueles que estavam como nós, como missionários naquele contexto de pregação do evangelho, a início da igreja ali em Atos dos Apóstolos. Então naquela situação ele recebe uma carta das autoridades judaicas, daqueles que tinham uma religião não voltada para a graça, mas voltada para a lei. E naquele momento o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo. Fala para o teu irmão, nesta noite é noite de encontro com Jesus. É noite de encontro com Jesus, igreja. Ele recebe a carta da autoridade, tem um encontro marcado com Jesus. Esta noite a porta da salvação está aberta. Você que entrou aqui tem um encontro marcado com o Salvador, encontro marcado com aquele que vai mudar. Igreja, quando eu estudei Jesus, indo para a igreja, a minha esposa, eu falo dela porque o meu testemunho é esse. Eu era endemoniado, via de pagode, escola de samba, mocidade, Padre Miguel, futebol, só queria saber de bagunça no quartel, soldado, fazia gol pardal, só faz besteira. E eu a conheci. E aí decidi namorá-la. Eu ia para a igreja, lá Deus me ouvia, bêbado na igreja. Sentava do lado da gatinha de amor, bêbado. Igreja, era assim que eu era. E a igreja não brigava comigo não. Falava pro teu irmão, não briga com ele não, deixa o visitante, porque Jesus vai pegar ele. A porta vai se abrir. Ele está no hospital espiritual. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Este lugar, Nova Lima, é a porta do céu. E naquele contexto, igreja, eu estava lá sentado, ele dormia, no culto, dormia, só ficava orando para o culto acabar, Quando a gente vai visitar a igreja que a gente não gosta, o diabo já não quer que a gente vá. Aí ele começa a botar coisa na cabeça, o culto está terminando tarde, não é assim? Esse pastor fala pra caramba, não entendi nada. E assim era eu. Mas Deus tem paciência com todos. E naquela situação, igreja, eu recebi Jesus como meu Salvador. E a partir daquele momento, igreja, minha vida mudou. Um encontro marcado com um pecador. Outra situação que o apóstolo Paulo nos mostra, igreja, uma humilhação. Um homem que tinha todo o vigor das autoridades para entrar e sair de qualquer lugar, ele é jogado no chão. E ali ele é humilhado. Não era mais aquele homem que estava à frente, agora tinha alguém na frente dele. Quem está entendendo, igreja? Porta que Deus abre, Deus está na frente. Quando Deus abre uma porta, Ele está na frente. Jesus dos Moisés, Josué, fala assim: se o Senhor não for conosco, nós vamos dar um passo. Então a igreja tem a porta da salvação. Ele agora passa a ser uma carta lida e aberta aos homens. Igreja, olha só, Deus quer fazer na tua vida um instrumento para a vida de pessoas, de mudar a história de pessoas. Deus quer fazer de você uma pessoa que seja um instrumento para Ele ser glorificado através do Filho dele, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, entendendo aquele processo que ele estava passando, ele recebe uma transformação e diz: como você vai dizer esta noite? Falar para o teu irmão: o que devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Ele fala assim, assim que ele fala: olha, Senhor, eu tive esse encontro, Senhor, eu estou sendo uma situação de humilhação, mas uma coisa, Senhor, que eu perguntar para o Senhor: o que eu devo fazer? Pergunta ao pastor Paulo, agora à noite eu recebi a irmã falou: pastor, o que o senhor precisa? Olha só, disponível. A igreja missionária, ela está sempre disponível para a obra de Deus. Disponível, diz: Senhor, eu quero ajudar. Eu não quero mais viver aquela vida do passado. Eu sou agora uma nova criatura. Eu quero te servir. Eu quero o seu instrumento de serviço. E nessa questão, porque ele se colocou, igreja, olha só como é interessante, porque ele falou: Senhor, eu quero fazer algo. Ele
abriu os olhos espirituais. Amém, igreja? A Bíblia diz que as escamas dos olhos carnais se caíram-se, e os olhos espirituais de Paulo se abriram. Ele recebeu naquele momento a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se comunicou com ele, no coração dele, abriu-se-lhe os olhos, e ele começou a entender que ele agora não era um homem natural, ele passara a ser um homem espiritual. Para ser missionário, igreja, tem que ser homem espiritual. A carne não pode te dominar. O Espírito Santo, ele tem que estar no comando. Apóstolo Paulo, igreja, teve essa transformação porque Deus queria salvá-lo, Deus queria usá-lo. Então, diante das autoridades, ele teve ousadia de fé. Uma vez eu estava no quartel servindo em Altamira, novo convertido, mais uma vez. Eu bati em 87, 94, e eu já estava fazendo a obra. Na época o pastor Fanini Batista fez uma cruzada lá em Altamira. Natália era pequenininha, Natália tinha 5 anos, né, Natália? 89, 5 anos. E eu dirigia culto no quartel. Meu expediente, o áudio almoço, terça e quinta, durante 15 anos. 15 anos. As unidades que eu passara, eu perguntava: tem culto aqui? Falava pro teu irmão: pergunta pra ele, tem culto aqui? Fala, pergunta pra ele, tem culto aqui? Falava: não, então vai ter. Chegava pro comandante, o comandante de companhia, ou falava sobre o comandante, PS4, você não podia ter uma porta aberta, amém, igreja? Olha a hora da porta aberta, hora do almoço. O pessoal ia pra casa ver os filhos, pai vir em casa, ver a namorada, ver a esposa. Eu ia pro culto, terça e quinta, de 12h15 a 1h da tarde. Ali a porta do evangelho estava aberta. E Deus fazia obra naquele lugar, igreja. Porque Deus tinha um propósito de levar-nos às autoridades. Assim como Deus levou Paulo a Roma, às autoridades, aos reis e sacerdotes da época. Deus quer levar essa missão a lugares altos. Quem está entendendo, igreja? Missão nova não vai ser mais a mesma. Não porque foi ruim, é porque Deus vai fazer acrescentar. Quem crê, igreja, que missão nova vai chegar a um patamar, e como é o Flamengo, vai subir, vai decolar. Quem é flamenguista aqui, levanta a mão. Só eu, flamenguista? Ah, tem uns combatentes aqui. Vai de Jesus. O Flamengo está com Jesus agora, está lá no céu. É assim que a missão nova vai estar, igreja. Porque você está aqui, porque Deus abriu essa porta e você se colocou à disposição a entender a porta da salvação, a entender que o Espírito Santo está neste lugar. Igreja, se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. Quando eu subi a Planalto, o irmão falou: pastor, mas estou na Planalto sem problema. Problema não, Deus está lá, o Espírito Santo está lá, Jesus está lá. Então a igreja é de Deus, e eu vou para lá, porque Deus me colocou lá. Foi a porta que Deus abriu. Saí de Corumbá com uma igreja de quase 400 membros, igreja, com uma filha. Falei para a igreja, a porta, Deus fechou essa porta. Vou para Ararazu, sou Tuiú, agora eu vou para Ararazu. Saí um mês, eu vim aqui, olhei mudança, aluguei a casa. 31 de dezembro eu entreguei a igreja. 10 de janeiro eu estava na Ararazu. Foi um fogo rápido. E quando eu pensava em parar para descansar, Deus me levou lá para Planalto. Cheguei na igreja Planalto para visitar, no bairro da Planalto. Cheguei lá, a igreja que eu ia visitar estava sem pastor. Eu falei: não acredito. Falava para ele: é a porta que Deus abre. Falava para ele: a porta que Deus abre. E eu falei: Senhor, eu quero para uma igreja que seja no bairro. E a Vila Planalto estava sem pastor. E eu decidi ficar lá, porque eu falei para Deus que era uma igreja que Deus abrisse uma porta para eu poder sentar no banco igual vocês estão sentados. E ali Deus abriu para eu ser o pastor da igreja. Falei com a Gatinha de Amor, ela falou: tá liberado. Gatinha de Amor pede permissão. Fala, irmão, pede permissão à esposa. Pede permissão à esposa, os irmãos, vovozinho. Porque se elas dizerem não, irmão, a chapa vai esquentar. E a Gatinha mais uma vez disse sim. E eu voltei para o ministério do Planalto. E é nesse contexto que Deus abriu a porta para você neste lugar. A porta da salvação. A segunda porta, a porta da fé. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa.
Igreja, a porta da fé, não tem coisa melhor do que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se achega nesta noite à presença dele creia que ele existe, que ele está neste lugar e que ele abre a porta para você. E que ele faz. Então essa porta da fé, igreja, o evangelho é poder de Deus para a salvação de quem crê. E quando chegaram, reuniram-se a igreja, relataram com grandes coisas Deus fez, abrindo a porta aos gentios. Paulo testemunha às igrejas aquilo que Deus estava fazendo, igreja. Essa igreja aqui vai ser testemunho daquilo que Deus está fazendo, já está sendo. Testemunho que Deus está fazendo. E você é co-participante das aflições da Nova Lima. Eu sempre falo, quando eu cheguei lá no Planalto estava com 10 membros, tinha os remanescentes. Quando o Paulo chegou aqui, também tinha os remanescentes. Mas é com esse que a igreja vai crescer, porque esses trarão outros, e a igreja vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A porta da fé, a igreja, traz autoridade para a igreja, porque é pela fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Que essa missão Nova Lima tem a fé como fundamento do evangelho para crescer. As irmãs, falei Paulão ali, as irmãs quando fazem bolo, por que ela bota fermento? Porque ela sabe que o fermento vai fazer a massa crescer, amém, meninas? Alguém faz bolo sem fermento aqui? E se o fermento estiver ruim, o bolo cresce? Não cresce. Se o Espírito Santo está aqui, se o pastor Paulo está nessa visão missionária da porta da salvação, da porta da fé, missão nova já no mundo espiritual, já é outra. É aquilo que Deus dá, a gente já contempla o que Deus está fazendo na tua vida, na vida dos obreiros, do visitante que está entrando, porque ele vai entender que Deus está neste lugar. A porta da fé, igreja, faz com que a oração da igreja seja testemunho de livramento. Vou repetir. A porta da fé faz com que a igreja seja testemunho de livramento, de oportunidade, de ver Jesus agindo, e ver que Jesus está fazendo coisas sobrenaturais. Estamos agora no momento de jejum e oração durante 33 dias. Não vai ser à toa, igreja. Deus vai fazer algo na tua vida, na tua família, porque você creu, porque você está entendendo. O propósito de missões é que essa porta foi Deus que abriu. Ressurreição aconteceu, perigos aconteceram, açoites, prisões, naufrágio, falsos irmãos, e Paulo pode dizer, como a missão nova pode dizer: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé. Não no pastor Cláudio, o pastor Cláudio vai passar, mas a fé, ela permanece, amém, igreja? Ela é instrumento que a igreja caminha através das ordenanças de Deus, através dos princípios espirituais que agradam a Deus, através do poder da palavra de Deus, igreja. Essa palavra, ela é poderosa e eficaz para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida e fazer com que nós sejamos o menino e a menina que Deus abriu uma porta para testemunho da glória de Deus. Deus abriu uma porta para nós quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E João 1 diz assim: e vimos a sua glória. Que maravilha! Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo, e João diz, João 1, e vimos a sua glória. Se Deus abriu a porta para Nova Lima, abriu a porta para a tua família, você vai testemunhar da glória de Deus. Testemunhar, igreja. Eu nunca vi Deus perder batalha. Eu nunca vi Deus abrir uma porta que você, será que foi Deus? Eu acho que não foi Deus, não. Se Deus abre ele, a Bíblia diz assim, que Deus provou o seu amor doando o seu Filho para morrer pelo nosso pecado. Ele vai mostrar que Ele é fiel, que Ele é fiel, e que Ele faz muito mais além, igreja. A porta da fé, a porta da salvação, a porta da fé, igreja. A gente pode dizer, como Paulo disse, e vivo pela fé no Filho de Deus. A última porta, igreja, é a porta do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus.
Ora, quando cheguei a Troade a pregar o evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor e não tive mais descanso. Entender que esta missão, a porta que Deus abre, Deus conta conosco. A última missão, a última palavra que eu trouxe, eu lembro que eu falei sobre avançar. Deus conta conosco. A missão é nossa, igreja, a missão nova. A missão é você entender que Deus trouxe para este lugar com uma visão daquilo que Ele vai fazer. E para Ele fazer, Ele conta conosco. E Ele sabe que você tem um coração sujeito à sua vontade, decidido a agarrar a porta que Deus abriu com um propósito de salvação de almas. Olha, podemos pensar em nós mesmos, igreja. Temos que pensar que essa porta que Deus abriu é para nossa família. Quem está entendendo, igreja? É nosso filho que não está vendo do Senhor. É alguém do nosso trabalho que está precisando de uma oração. E como eu falei há pouco tempo aqui, quando eu cheguei no quartel para fazer o PTTC, eu falei: Senhor, o Senhor abriu aquela porta ali, não sei porquê, mas eu quero um sinal de salvação de alma. Porque não posso estar lá, a igreja, e só passar. Eu aprendi uma coisa com um pastor em 94, 95 em Altamira. Eu fiquei 2 anos lá. E o pastor Daniel falou uma coisa para mim: Cláudio, lembra de uma coisa, você é novo convertido. Aonde você pisar, deixa uma árvore plantada. Amém, igreja? Aonde você passar, a glória de Deus vai se manifestar na vida de alguém. Você não pode chegar lá e sair como se fosse um desconhecido, como ninguém vai lembrar de você. Mas não porque você é alguma coisa, é porque foi Deus que abriu a porta e foi Deus que te enviou. Então você está aqui com um propósito de ser um instrumento para que a salvação pela fé, o evangelho chegue às pessoas. Deus é a salvação eterna, igreja. Ele é a porta que nos traz absolvição. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Fala para o teu irmão, fala para ele, nenhuma condenação há. A porta da absolvição chegou na tua casa. Ninguém pode te condenar, porque o amor de Deus já te absolveu. Igreja, que alegria é essa? Saber que nossos pecados foram perdoados e Jesus, nosso advogado, interveio na nossa história e nos absolveu. Que alegria! Saber que eu não devo nada para ninguém. Eu devo agora amar. Amém, igreja? Porque Ele nos amou, nós temos que amar primeiro, porque assim fomos amados. A porta da absolvição chega, igreja. Não há mais condenação. Ele doou-se ao ponto de morrer pelo nosso pecado. Toda a liberdade chegou na porta do evangelho. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é livre aqui dá um glória a Deus bem alto. Livre, igreja. Você está entendendo, igreja? Livre. Livre é saber que ninguém pode te parar. Você tem a autoridade para entrar e para sair. E aonde Deus colocar o teu pé é ser bênção. Livre para ser uma bênção na mão de Deus. Não tem condenação, tem liberdade. E uma coisa que todo mundo quer, que o mundo não conhece, o mundo não tem: perturbação espiritual. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. Igreja, que maravilha, igreja. Saber se no mundo espiritual o diabo vai fazer coisa na tua casa, na tua família, você vai mandar ele sair em nome de Jesus. Amém, igreja? Sentiu alguma coisa errada, ora e manda embora. Essa casa é a casa de Deus. Satanás, sai daqui, pega a tua bagagem e voa para o inferno. Porque aqui há paz. Aqui não tem perturbação. Se o teu casamento está tendo perturbação, ora e manda o Satanás, dono da confusão, embora. Porque Deus trouxe para nós a porta do evangelho que liberta de perturbação espiritual contra a tua vida. Ele fala, João diz: a minha paz vos dou. Igreja, quando a gente fala do mundo, igreja, a gente não tem paz. Quem está entendendo, igreja? Não consegue dormir tranquilo, tem pesadelo, inquietação. O diabo não quer te largar.
E você não consegue se dominar, porque o pecado te conduz para a carne, e a carne é dominada pelo pecado. E você fala, puxa vida, eu não queria mais fazer isso. Eu lembro, eu tinha uma experiência, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, e eu era endemoniado. Era porque eu era, igreja. Buqueado sem vó, sem pai, buqueado por vó, não tinha igreja. Minha família é de macumbeira. Só tinha perturbação. Aí um dia eu falei, minha mãe sentou comigo. Minha mãe trabalhava, eu vivia com vovó, cuidou muito bem de mim, dos meus irmãos. 5 homens, igreja, 5 irmãos, tudo toquinho preto, escadinha de toco. 5, torrado. Parecia ter um degrauzinho, de degrau, né? O mais velho tem 59, 61, 62, 64 e 65. Meu pai jogou duro com a minha mãe. E depois deixou, abandonou a vovó. E nós nascemos assim. E um dia eu falei pra minha mãe me apertou, que eu estava fazendo coisa errada. Eu falei, mãe, olha só o que eu falei pra minha mãe. Mãe, não sei o que acontece, mãe. Eu sei que está errado, mas alguma coisa me domina. Derrupiado. O que tem te dominado? Eu não sabia que existia Jesus, mas eu sabia que alguma coisa me dominava. Fala, mãe, eu sei que está errado, mas eu não consigo, mãe. Quando eu vi, eu já fiz. Quem está entendendo, igreja? A salvação é para isso, igreja. É para que o diabo não tenha mais domínio sobre vós. Para que ele não traga mais tribulação e falta de paz na sua vida. A porta de Deus abre, a igreja sempre estará aberta. Paulo termina em Coríntios dizendo: portanto, igreja, Nova Lima, meus irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque saibas que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor, que essa porta que se abriu para nós, que a gente possa perseverar nela, na porta da salvação, na porta da fé e na porta do Evangelho. É noite de missão. Deixe que o Espírito Santo te conduza a você tomar posse dessas portas que vão te levar a lugares altos. Para terminar, comentei aqui já na nossa campanha de oração que eu tinha uma promessa em 98. Olha só, 98, eu era novo convertido ainda. Não, já 10 anos de crente, né? Já estava adolescente. Eu estava servindo em Vila Velha. E naquele contexto de Vila Velha, eu sempre fui muito voltado para fazer a obra do Senhor. Não sabia que eu era missionário. Eu saí do Rio em 94, não voltei mais para o Rio de Janeiro. Estou fora do Rio, minha família toda lá, só eu que estou fora. Hoje tenho um irmão em Manaus, mas eu saí do Rio muito cedo. 94, quando eu casei, saí do Rio e não voltei mais. E eu tinha uma promessa de Deus dada pela uma irmã em Vila Velha. Ela falou assim: irmão Cláudio, Deus manda dizer para o irmão que o irmão vai sentar-se nas línguas portuguesa e africana. Falei, como assim? Deus vai levar o irmão para a Europa e para a África. Eu era novo, converti, eu olhei para a casa da irmã assim, não entendia muito bem de questão espiritual, dos dons espirituais, né? Era novo na caminhada, né? Eu estava na metodista. Ela falou, aí eu pensei como seria. Ela falou assim: você está pensando, né? Como é que será, né? Não pergunta como será, Deus vai fazer. 98. Há 2 meses atrás, eu subindo, saí da Planalto, fui para o Memorial, estou eu subindo a sede ali, a rua da sede, a missionária Alice com o pastor Ivo Pina. Lá vem o missionário. Falei, irmão, você é um missionário. Falei, você é um missionário. Lá veio o missionário. Eu olhei para a missionária ali, como assim, missionário? Cheguei lá, né? Eu estava embaixo, no início da rua, eu subi lá, onde estava tendo aquele trabalho que a gente fez de agasalho, doação de agasalho para a comunidade. E ela falou assim para mim: nós estávamos esperando o primeiro pastor a chegar, que o pastor precisa de alguém como missionário para ir para a África e para Portugal. A promessa de quando você entende a missão, ela vai se cumprir. Daqui a um mês, 18 de outubro de 2021, estarei decolando
com permissão do pastor Paulo, meu presidente, pastor Rígio, presidente, gatinha de amor, meus filhos, minha descendência, meu netinho, pegarei o avião da Latam, subirei nos arredores do céu, pousarei em Madrid. De Madrid irei a Portugal, de Portugal irei a Marrocos, na África. A promessa de missão na tua vida, ela quer se cumprir. Deixa a porta se abrir, permaneça e entre por ela, em nome de Jesus. E palma para Jesus Cristo. Ele é o Deus que abre a porta. Cumpra na tua vida a sua vontade. Obrigado pela oportunidade, irmão Paulo. Fala para o teu irmão, nesta noite, fala para ele, nesta noite, Deus te abriu uma grande porta. Entre e permaneça nela.